Fala, aluno Microcamp, tudo bem com você? Aqui novamente Jonas Onofre para ministrar mais um conteúdo aí fantástico, lidando agora com o Photoshop e, claro, tá de uma maneira um pouquinho genérica ali, efeitos em textos e principalmente alguns alunos aí Microcamp que já mexem com o Photoshop sabem que tem muitas opções e muitas formas de aplicar efeitos em texto. Mais precisamente, já vou dar esse spoiler já no início para vocês, que nós vamos trabalhar com máscara de camada. Então, é um conceito muito importante, muito utilizado para mídia impressa, para mídia digital também, simples de utilizar, tá ok? A gente vai trabalhar aí com 2 até 3 efeitos diferentes nessa aula, então acompanhem ela completa, porque na verdade nós vamos trabalhar aí com vários contextos, não é à toa que está no plural, são efeitos, né? Vários conteúdos diferentes que nós vamos aplicar aqui na palestra de hoje, tá ok? Bom, quero também colocar aqui uma observação importantíssima, que temos outros conteúdos, se você ainda não sabe, mas a gente sempre bate na mesma tecla, né? Porque é importante relembrar, é importante fixar que nós temos muitos conteúdos, conteúdos de hardware, conteúdos de desenvolvimento comportamental e profissional. Nós temos também inglês, né, para o pessoal de idiomas, e informática. Além, claro, games. Então, são pelo menos aí 5 nichos diferentes ao qual o Microcamp vem abordando e vem trazendo conteúdos atuais, temáticas importantes, tanto para a parte pessoal, comportamental e profissional. Isso é muito importante para que você tenha aí da tranquilidade da sua casa, nesse momento que a gente está um pouco mais recluso, né? A gente está em isolamento social, mas a Microcamp continua disseminando e divulgando conteúdo, informações boas, né? Usando a internet sempre para divulgar coisas boas. Isso que é importante. Então, faça esse convite. Se você não assistiu nenhum vídeo ainda, Jonas, eu não sei nem como é que instala Photoshop, eu não sei o básico do Photoshop. Tem outros vídeos aí mais introdutórios que você pode acompanhar depois também, tá? Então, não deixa de pesquisar. Beleza? Jonas, eu sou aluno de games e eu gostaria de assistir conteúdo de informática. Pode? Claro! Os conteúdos estão 100% liberados, aí, gratuitos, para que você consuma da melhor maneira possível. Então, aproveite, não deixe passar o tempo, né? Consuma esses conteúdos. Beleza? Então, vamos agora para o nosso foco, que são os efeitos em textos utilizando o Adobe Photoshop. Bom, quais efeitos nós vamos trabalhar? Você já está observando aí na sua tela que nós temos ali uma imagem de fundo, né, a imagem da cidade de São Paulo, e logo à frente dela nós vemos um retângulo branco e o escrito, né, da cidade, né, o nome, São Paulo, só que está um texto vazado. Então você percebe que entre as letras, né, no interior das letras, você consegue ver o fundo da imagem, dá um efeito de continuidade. Então, se trabalha com máscara para conseguir chegar nesse resultado final. É bem interessante e fácil fazer. E dá um destaque muito grande para as artes, tá? Olha um outro exemplo aqui também, partindo do mesmo pressuposto, né, do início do conteúdo anterior, da imagem anterior, só que de maneira invertida. Então você percebe agora que fica mais suave, você tem basicamente ali um contorno bem fino e também o contorno nas letras. Então olha só que interessante, dá para você trabalhar tranquilamente, né? Colocar um efeito de sombra também, se você quiser, para marcar um pouco mais a fonte. Enfim, fácil de fazer. Inclusive, a gente vai sair de um efeito e automaticamente já vai para outro, tá? Olha só que outra coisa interessante. Aqui, nós temos o seguinte. Nós temos uma imagem, né, de um rapaz ali, um atleta, né, correndo. E ali tem um efeito ali de água, né? Um brush que a gente fala, que é um efeito que a gente coloca de máscara. Super simples de fazer também e que fica bem interessante para as artes digitais, tá? E para finalizar, eu trago mais 2 exemplos, que são exemplos que a gente também vai reproduzir, onde eu tenho ali algumas palavras, né? Lute, acredite, conquiste, enfim, várias informações e você percebe que também no fundo existe ali uma transição. Você consegue enxergar a imagem de fundo, você percebe que tem um contorno ali e um sombreamento na fonte, né? Então ela complementa justamente a imagem, né? E aí, claro, aonde eu vou buscar imagens? Aonde eu vou buscar esses recursos, né? Primeiramente, eu vou pedir para que você entre na internet, né? E busque algumas imagens genéricas, tá? Eu vou pegar uma imagem de São Paulo, uma imagem ali do Rio de Janeiro,
uma imagem lá da academia, que são aquelas imagens que eu já mostrei anteriormente. Mas fique à vontade, você pode escolher a imagem que você preferir. E escrever, obviamente, o texto também que tiver conivente, né? Que seja realmente, tenha significado para a imagem que você está colocando. Então, você tem essa liberdade, tudo bem? Então, temos aí o Pexels, o Unsplash, Freeimages e o Pixabay. Eu diria que os dois primeiros e o último é fatídico. Você vai usar, são sites assim com imagens excelente resolução e você pode utilizar tranquilamente, como eu estou utilizando aqui para ministrar o conteúdo para vocês. São imagens gratuitas, então não tem perigo nenhum. Ah, Jonas, eu gosto de pegar imagens no Google. Pode? Pode. Mas, sinceramente, dá uma pesquisadinha nesses sites que vocês vão ver que a qualidade da imagem é completamente diferente. Beleza? Depois deixe nos comentários se você conhece mais alguns outros sites, né, melhor dizendo. Se você conhece outros sites, se você tem o costume de salvar, enfim. Coloca lá o que você acha, o que você gostou dos acessos desses sites, que isso daí é muito importante para a gente ter essa troca de informação, não é verdade? Então vamos lá, vamos sair agora da apresentação, salve aí as suas imagens, que a gente já vai para o Photoshop. Partiu? Bom, aqui no Photoshop, sem muitas frescuras ou algumas particularidades, a gente vai abrir a imagem direto, porque é em cima da imagem que a gente vai fazer aquele efeito. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui em Arquivo, Abrir. Importante, né? Aquelas questões de versão. Se você tiver uma versão mais antiga, não tem problema nenhum. Versão mais nova também não. Beleza? Eu vou primeiramente abrir a imagem aqui da cidade de São Paulo, né? Perfil incorporado, eu clico em OK, que é para ele entender que nós estamos trabalhando aí com as cores a nível RGB, né? Que é a mídia digital, né? Moda de cores para mídia digital. Enfim, eu já estou aqui com o Photoshop aberto. A imagem aparece ali nas camadas, isso é extremamente importante, você ter essa visualização. As camadas é justamente a organização que nós temos aí dos itens que vai ter dentro do nosso arquivo, tá? Isso é fundamental. Qual que vai ser a primeira etapa? A primeira etapa será o seguinte, nós vamos criar um retângulo. Então, do lado esquerdo, onde nós temos a barra de ferramentas, né? Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, e com a ferramenta retângulo, sem muita frescura também, eu vou criar um retângulo simples aqui, ó, né? Toda vez que você cria um objeto, automaticamente também a tela de propriedades aqui no Photoshop já abre, onde você consegue trabalhar. Se você tivesse uma largura e uma altura específica, você poderia colocar, né? Mas a gente não tem. E claro, sempre que você terminou de usar uma ferramenta, volte para a ferramenta Mover, ou aperte o atalho V do teclado, tá? Por que isso? Porque daí você consegue, olha só, mover seu objeto e posicionar onde você quiser. Perfeito? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, na verdade eu vou reduzir um pouquinho, porque eu acabei fazendo grande demais, vou pressionar Ctrl T, e com o Ctrl T pressionado, eu puxo aqui ó, na diagonal para diminuir só um pouquinho, reduzir um pouco mais, e eu vou trazer aqui no meio. Vocês estão percebendo que essas linhas guias, né, inteligentes, elas aparecem quando eu clico e arrasto. Agora eu soltei o mouse, né? E elas são muito importantes, porque elas nos auxiliam nessa questão de posicionamento. Então, vocês perceberam aqui ó, que só de cruzar, ó, quando ela aparece isso, significa que perfeitamente nós temos o objeto ali centralizado, né, estruturado. Então, nos auxilia bastante, fica muito facilitado, né? Aí eu vou pressionar o Enter. Legal. Agora, a cor do retângulo. Nós vamos mudar a cor desse retângulo, tá? Como que eu faço para mudar a cor? Eu vou vir aqui ó, em cima da camada, eu posso vir rapidamente clicar 2 vezes por aqui, né? E aí eu posso escolher dentro do seletor de cor, né, a cor que eu achar mais interessante. Seguindo o nosso exemplo lá, eu vou colocar aqui o branco, então se eu clicar arrastar eu coloco o branco, ou vou mostrar uma segunda opção para vocês, tá? Como eu tinha entrado aqui em ajustes, né, nas propriedades, ó, então nas propriedades também tem a cor aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu consigo escolher branco, eu consigo também escolher alguma outra cor diferente, porque no Photoshop fica organizado em pastas, né? Então eu vou escolher o branco, porque é o padrão para a gente ter uma compreensão melhor aí do nosso conteúdo, beleza? Bom, importante, criamos esse retângulo e agora a gente teria que escrever o texto, né? Eu vou escrever o nome lá de São Paulo e eu vou escrever na frente. A ferramenta texto é essa ferramentinha aqui, né? Letra T,
muito cuidado que tem várias ferramentas de texto, né? Texto horizontal, vertical, nosso horizontal, obviamente, porque a gente quer escrever na linha do horizonte, né? E aí eu vou clicar aqui em cima, né? E olha só o que acontece. Quando eu cliquei, vocês perceberam que o texto está praticamente minúsculo aqui, né? E aí a gente fica falando, nossa, e agora, né? Tem como aumentar? Calma, gente, tem. Ele já escreveu ali um Lorem Y, que é um preenchimento automático. Agora, se eu olhar aqui do lado direito, ó, vou pegar a ferramenta, a setinha, tá? Vamos lembrar, ó, peguei a setinha, o meu texto está lá. Como que eu sei que meu texto está lá? Porque aqui nas camadas eu tenho ali o texto. Então, olha a atenção nisso. Eu cliquei e eu percebi que o texto estava pequeno demais. Pode acontecer de você clicar e o texto já estiver grande. Se já estiver grande, faça também essa mesma ação para você ver essas opções de modificação que eu vou mostrar, tá? Então, eu cliquei ali e aí, se eu acessar essa janelinha aqui, ó, esse painelzinho chamado Caractere, em Caractere eu consigo mudar o tipo da fonte, eu consigo mudar o estilo dela, o tamanho. Olha lá, tá vendo o tamanho que eu estava querendo encontrar? Ó. Então, se eu clicar aqui, ela estava com 33. Se eu colocar, por exemplo, 72, ela já vai aumentar. Se eu quiser aumentar mais, porque 72 ficou minúsculo ainda, eu posso digitar o quanto eu quero. Por exemplo, eu quero 300. Olha só como é que ele aumenta. Beleza? Então, dá para fazer dessa forma também. Ah, Jonas, eu não estou encontrando o meu painel Caractere. Não tem problema. Vem no menu Janela. Em Janela, você encontra o Caractere por aqui. Tá? Então, eu estou sendo bem introdutório e mostrando essas opções para que você consiga também se encontrar dentro do software, né? Porque dentro da Adobe você pode organizar os seus painéis, as suas janelas, que nem as minhas estão aqui, de uma maneira que agrade a mim, porque tem que ficar fácil para que eu use. Da mesma maneira que para você, às vezes, não é legal deixar do lado direito, seria do lado esquerdo. Enfim, a organização cada um faz da maneira que acha mais interessante, correto? Então, importante, voltando aqui, ó, se você não encontrar o painel de Caractere, você vem sempre no menu Janela. Qualquer janela, beleza? Ó, fez sentido? Janela você encontra no menu Janela. Então, em Janela tem ali o Caractere, e ali no Caractere você pode colocar o valor que você quiser. Por exemplo, vou colocar 500. Né? Selecionar ele aqui, 500. E vai aumentando, tá? Eu vou deixar desse tamanho por enquanto, ó, 500. E agora eu vou pressionar o T do teclado para alterar esse texto. Então, eu vou pegar, clicar em cima dele, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu vou escrever São Paulo. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos escrever aí cidade de São Paulo. Legal. Escrevi São Paulo. Que mais? Eu vou entrar aqui de novo nos caracteres. Eu vou colocar uma fonte ainda mais. Vou colocar essa Ultra Black. Ultra Black ainda ficou muito intenso. Acho que só o Black já ficou legal. Show. Aí vamos dizer que, Jonas, mas eu queria que o texto ficasse um pouquinho mais espaçado, maior, enfim. Vamos lá. Então eu vou clicar aqui, ó. Em vez de deixar tudo assim minúsculo, eu vou deixar tudo maiúsculo. Ó. São Paulo. E também, aqui nos caracteres, ó, nós temos espaçamento, tá vendo? Essa ferramenta aqui é o espaçamento entre os caracteres. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, 100, aliás, 25, né? 75, já ficou legal. 100. Acho que eu vou deixar 75, que já ficou ótimo, tá? Perfeito. Agora vamos fazer um alinhamento, ó. Né? Para eu alinhar esse texto perfeitamente ao centro do retângulo, eu vou selecionar o texto e aqui do lado nas camadas, ó, se eu segurar o Ctrl, eu peguei os dois juntos. Então, as duas camadas aqui, ó, São Paulo e o retângulo estão selecionadas. Aí aqui em cima eu tenho o painel, né, de alinhamento. Ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, alinhar centro horizontal e alinhar centro vertical, que aí automaticamente já vai alinhar. Já está ali certinho. Eu vou tirar ele do alinhamento para vocês poderem ver isso acontecer. Estou tirando ele aqui, ó, deixando ele aqui, ó, beleza? Vou de novo. Ó. Centro vertical, aqui, ó, alinhou. Perfeito? E, claro, eu posso posicionar ele aqui. Fechado? Então, isso é muito importante para que a gente tenha o melhor alinhamento. Se você quiser aumentar o texto, você aumenta. Eu acho que é até válido, né? Eu vou aumentar um pouco mais ainda o texto, ó, Ctrl T. Porque, realmente, eu achava que ia ficar pequeno, mas não ficou não. Olha lá, agora ficou melhor. Legal, então está bem grande para ficar um destaque bem interessante para a gente visualizar. Perfeito. Seguindo daí,
O que nós vamos fazer então? Como que eu faço aquele recorte aqui dentro da letra? Olha que simples, gente, fazer esse processo. Primeiro, eu tenho que fazer a área de recorte, selecionar a área de recorte, que seria a parte interna das letras, correto? Então, se eu segurar a tecla Ctrl e clicar em cima da letra T, olha que fantástico. Se você olhar agora na foto, vou até ampliar para vocês verem, ó, existe ali toda uma seleção ao redor das letras, tá vendo? Na parte interna das letras. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa parte interna das letras e apagar no retângulo. Só que, quando eu clicar aqui no retângulo e pressionar o Delete, aparecerá essa mensagem de erro, e é normal. E eu quero mostrar isso para vocês o porquê. Porque aparece o seguinte, ó, não foi possível completar o seu pedido porque o conteúdo da camada não é diretamente editável. Por que não é diretamente editável? Porque quando eu criei o retângulo, vou clicar em OK aqui, ó, eu criei ele como uma forma. E a gente consegue visualizar isso por aqui, ó. Esse ícone mostra que ele é uma forma. Então, eu teria que ter criado o retângulo como pixel. Mas, e aí? Eu vou ter que voltar e começar tudo de novo? Não. Tem uma maneira de você resolver isso fácil, ó. Eu transformo de forma para pixel. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima aqui da camada, do retângulo, e você vai encontrar essa opção aqui, chamada rasterizar. Quando eu clicar em rasterizar, automaticamente já resolveu isso. Você percebe que o ícone já até mudou. E agora, se eu pressionar o Delete, gente, olha lá, ó, ele realmente... Deixa eu clicar aqui, não apaga, né? Delete, ele apagou. Pô, mas não apagou, Jonas, o texto está visível ali. Calma, olha só agora o que vai acontecer. Quando eu clicar aqui, eu tiro a visualização do texto. E agora, na parte de baixo, realmente tem o vácuo. Então, deu para entender? Na verdade, o texto era só uma forma, né? É igual fazer cookies, né? Que você usa aquela forminha para você fazer os recortes, né? Dos biscoitos. Então, é a mesma coisa. O texto, ele simplesmente serviu para fazer uma seleção e recortar dentro do retângulo, beleza? Então, olha que massa. Vamos evoluir na ideia? Já estaria pronto, mas vamos evoluir na ideia? Vamos dizer que, para dar um destaque em relação ao restante da imagem, que é o fundo ao redor, e o que está dentro da letra ali, dentro do retângulo, você percebe que tem essa seleção ainda, correto? Aí eu vou entrar aqui, ó, em FX, bastante atenção, ó, FX. Em FX, ou melhor, desculpa, vamos entrar aqui nas opções de ajustes. Olha só, em ajustes, vamos colocar um efeito de degradê, vai ser bem legal. Ó. Clico em degradê, ele vai colocar um degradê padrão, que o padrão do Photoshop é preto e branco, mas existem outros, tá? Ó, se eu clicar aqui em azuis, eu tenho o degradê azul, tá vendo? Ó? Tem vários, violeta e assim por diante. Só que daí eu teria que editar, né? Eu vou deixar o básico, que é esse daqui, tá? Só que, claro, eu vou fazer algumas mudanças da seguinte forma, ó. Vou clicar 2 vezes aqui em cima. Quando eu clico aqui 2 vezes, eu tenho as opções de suavidade, né? De posicionamento, assim por diante. Só que aqui, na verdade, eu não vou mexer, não. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Quando eu coloquei o degradê, eu tenho as opções de ser linear, de ser radial, de ter ângulo, né? Eu vou deixar o linear, que você vê que ele vai de baixo para cima, né? Embaixo ele é mais escuro, para cima ele aumenta. Só que eu vou diminuir um pouquinho a questão... diminuir não, perdão. Vou aumentar um pouquinho a questão da escala. Então, em vez de 100, vou colocar aqui mais ou menos um 120. Tá? Então, ele já coloca ali o efeito. Legal? Vou clicar em OK. Só que, Jonas, escureceu demais. Relaxa. Dá uma olhadinha lá nas camadas, que você vai ver que ele separou o texto numa camada, né? Olha o que você pode fazer. Você vem aqui na opacidade, e aí você reduz manualmente aqui, ó. Vamos supor, ficou muito intenso, ó. Eu ponho ali 71 e tá ali. Show de bola, né? Tá pronto. Nosso primeiro efeito tá finalizado. Beleza? Vamos utilizar essa mesma arte, essa mesma tela para fazer o nosso segundo exercício. Para não fazer muita mistureba, olha o que eu vou fazer. Esse retângulo aqui, eu vou usar ele no segundo exercício. Então, eu vou duplicar ele, ó. Botão direito tem a opção duplicar camada. Ou você pressiona no teclado Ctrl J, tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou jogar ele para cima aqui, ó, essa cópia. Né? Então, a gente tem aqui o retângulo 1, certo? Retângulo 1 e esse daqui formam o primeiro efeito. Então, eu vou segurar o Ctrl e eu peguei essas duas camadas. Essas duas camadas juntas, se eu clicar aqui embaixo nessa pastinha, ó,
ou pressionar Ctrl G, ele cria um grupo. Então esse grupo eu vou chamar aqui, ó, de exercício 1. Foi o primeiro que a gente fez, tá? E nesse primeiro exercício, eu vou até tirar a visualização para ele não nos atrapalhar. Esse retângulo, eu vou trocar o nome dele para retângulo 2, porque daí a gente também não confunde. E olha só como vai ser rápido esse, gente. Eu estou com ele selecionado e só ele visível, né? Agora, quando eu pegar aqui ó, em preenchimento, né, que em inglês é fill, eu pegar aqui o preenchimento e tirar, é claro que ele vai sumir, porque é como se eu tivesse uma cor completamente visível, eu torno ela invisível, eu reduzo o preenchimento a zero, tá? Só que aí, olha agora o que você faz. Agora você vem aqui no FX, que são as opções de mesclagem, que tem várias inclusive, né? Eu vou entrar na opção traçado. Olha que massa isso. O traçado, como eu deixei sem preenchimento, eu vou até tirar aqui para baixo para vocês verem uma coisa. Nossa, ele preencheu, fez o contorno. Sim, ele fez o traçado sem preenchimento. Bolou? Então, olha só que legal. Você pode aumentar o quanto você quiser aqui o tamanho. É que nem, você não pode exagerar, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30. 30 até que já foi muito. Vou pôr 21. 21 tá ótimo, né? Aí você tem a posição ó, interna. Você tem a posição central, que dele pega meio a meio. Eu vou deixar central, tá? Para ficar meio a meio. Daria para eu trocar a cor, porque se eu clicar aqui, ó, eu troco a cor. Tá vendo? Eu vou deixar branco porque realmente é o que mais destaca. E aí, que mais que a gente pode brincar aqui, ó? Tem vários, tá, gente? Eu vou trabalhar aqui na sombra projetada para vocês verem que legal que vai ficar. Ó. Em sombra projetada, eu vou aumentar aqui a opacidade. Vamos aumentar um pouquinho a distância. Ó. Tá vendo que ele faz ali a sombra interna? Só que a gente vai mexendo aqui, ó. Tá? Até chegar num ajuste que vai ficar bem legal, ó. Quer ver? Ó? Vou reduzir um pouquinho aqui. O tamanho quase a zero, né? Vou deixar desta forma aqui, ó. E o ângulo eu vou deixar 90 graus. Ele vai ficar de cima, tá vendo? Ó? Ângulo 90 graus. A distância eu não tiro muito, pouca coisa, que é só para criar um pouquinho do... Né? Aqui eu não vou mexer na expansão. E tamanho 3. Beleza. Então assim, não tem uma medida específica, tá? Você tem que ir trabalhando da maneira que fique mais tranquilo para você. E aí vai, vamos supor, eu queria outro. Eu queria um brilho. Dá para colocar também, tá? Eu só coloquei um efeitozinho aqui de sombra, mas tem muitos. Tem traçado, tem sombra projetada, tem brilho. Então, use e abuse. Eu diria assim que, na verdade, o título da palestra de hoje, que são os efeitos de texto, aqui em estilo de camada, tem muita coisa para fazer e brincar. Beleza? Então, fique à vontade depois para você fazer as alterações que quiser. Vou clicar em OK e eu diria o seguinte, que o segundo está pronto também. Então esse seria o segundo estilo. Ele sozinho é o segundo. Então eu vou clicar aqui numa pastinha, jogo ele para dentro e vou colocar o nome de exercício 2. Olha que massa. Então exercício, eu tiro aqui, ó, exercício 1, está aqui. Exercício 2, está aqui. Beleza? Já tem aqui os dois exercícios. Então o texto, na verdade, simplesmente serviu no início para fazer o molde, né? Ele está aqui ainda, ó. Tá vendo? E aí, para salvar, o que você faria? Separadamente, né? Vamos supor, eu tenho o primeiro exercício, eu iria lá em Arquivo, Salvar como, você colocaria aí na área de trabalho, por exemplo, né? E dê a preferência em salvar em PNG, porque PNG você consegue ter uma qualidade melhor. Beleza? Então fica essa dica aí, porque realmente é fantástico. Bom, vamos dizer então, você já pegou, já salvou, já fez o primeiro, já fez o segundo. Agora vamos para o terceiro, tá? Então eu vou abrir aqui uma outra imagem, vou lá em Arquivo, Abrir. E agora eu vou abrir a imagem da menina aqui fazendo exercício, né? Na academia, agachando na academia. Legal. Qual que vai ser a proposta aqui? A proposta vai ser escrever um texto aqui na região lateral esquerda da imagem, tá? E aí tem várias maneiras de se fazer dentro daqueles exemplos que eu mostrei, inclusive, nos slides. Então, primeiro, vamos fazer uma brincadeira que seria o seguinte. Eu vou colocar um fundo aqui, num canto, né? Um retângulo aqui no canto, e depois o texto fazendo a subtração, como foi feito no de São Paulo, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, e aí, com a ferramenta retângulo, eu vou vir aqui criar um retângulo, ó, desta forma. Legal? Preto, por padrão, a gente sabe disso, né?
Só que, deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. Ó, vou apagar meu retângulo. Lembra que no exercício passado a gente teve que converter o retângulo, né? Rasterizar? Para não ter que rasterizar, olha o que você pode fazer. Quando você pega a ferramenta retângulo, tá vendo aqui em cima? Ó? Você pode criar ela como demarcador, como pixel, como forma. Então, se eu colocar como pixel, eu não vou precisar rasterizar mais. Beleza? Então, fica essa dica importante. Olha só. Então, vou criar ele aqui de novo. Criei aqui. Legal, tá? Quando eu criar, olha o cuidado. Dá uma olhada do lado direito. Tá vendo que ele fez junto da foto? Isso não pode, tá, gente? Senão o efeito da camada não dá certo. Então, assim, muito cuidado quando você faz modificações nas ferramentas. Se você faz modificações nas ferramentas e vai ficando tudo dentro da mesma camada, isso pode fazer com que você perca o seu trabalho. Então, assim, a gente observou ali no ato e teve que parar, né? Então, olha o que eu faço. Vou voltar, né? Pressionei Ctrl Z. Eu vou criar uma camada, eu clico aqui nesse maisinho, porque ele cria uma camada 1 vazia, faço o retângulo de novo. E o retângulo com pixel, configurado como pixel, ok? Fala, Jonas, você volta demais, né? Mas, gente, é importantíssimo eu mostrar isso para vocês, para que não dê errado. E é normal dar errado, né? Então, eu tenho que mostrar as possibilidades para que vocês consigam fazer com tranquilidade. Olha lá agora nas camadas, você vai perceber que nas camadas agora está certinho, a imagem está isolada e o retângulo também está isolado aqui. Tá? Vou até trocar o nome aqui, ó, de retângulo. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Tem uma ferramenta aqui, que é essa setinha aqui, ó, ferramenta de seleção direta. Às vezes vai ter a opção de demarcador, mas se você segurar o clique, você acha a ferramenta de seleção direta. Com a ferramenta de seleção direta, que é essa setinha branca, quer ver que coisa interessante? Nós conseguimos fazer alteração do nosso objeto, tá? Então, assim, dá para fazer por aqui, ou, se, por exemplo, se eu pressionar o Ctrl T, né? Dá para eu também fazer essa distorção, porque daí eu consigo puxar o ponto, ó, beleza? Então, vamos fazer dessa forma aqui, ó. Pressionei Ctrl T, seguro o Ctrl, ficou com a setinha branca, ó, estou segurando o Ctrl. Eu vou puxar ele para cá, ó, né? E vou deixar, vamos supor, quero criar essa inclinação aqui, ó. Pronto. Criei a inclinação, pressiono o Enter, edição feita. Se você quiser refazer, de novo, ó, Ctrl T, segura o Ctrl, e aí você vai fazendo a edição da maneira que você preferir. Olha lá. Perfeito? Clico aqui no visto, ou pressiono Enter, né? Tanto faz. Tá aí. Tá posicionado o nosso retângulo da maneira que a gente, digamos assim, gostaríamos, né? Aí eu não vou ficar escrevendo todas aquelas palavras lá, vamos fazer um texto diferente, né? Eu vou colocar o famoso no pain, no gain, né? Que todo mundo conhece, quem faz academia, né? Sem dor, sem ganho, né? Então vamos fazer essa brincadeira escrevendo esse texto aqui. Então eu vou pegar aqui a ferramenta texto, né? Vou clicar aqui, desse lado de cá. É importante, sempre escreva o texto separado da forma, para não ter perigo de você colocar o texto dentro da forma, né? Ou às vezes você não consegue enxergar o texto, beleza? Então fica essa dica aí. Então eu vou fazer essa brincadeira aqui, ó. Vou colocar no, tá? Só no. Claro, né? Vamos trocar a cor do texto. Deixa eu colocar branco aqui, para a gente enxergar melhor. Ó, Ctrl T, eu vou aumentar bem ele aqui, vou deixar dessa forma aqui, ó. Beleza? Vou agora fazer o seguinte, para facilitar, ó, seguro o Alt, arrasta para baixo, fiz uma cópia. Então, vamos facilitar a vida, né? Pressiono a letra T, e aqui eu vou escrever no pen, né? Que é o primeiro. Aí, vamos fazer um recurso legal, ó. Eu vou pegar aqui esse texto, claramente que eu vou diminuir, né? O tamanho dele. Deixa eu pressionar o Ctrl T, vamos diminuir na mão aqui mesmo assim, ó. Para ser mais tranquilo. Vamos dizer que eu quero ele, tipo, assim, né? E aí, olha que legal, eu vou vir aqui no espaçamento, e no espaçamento a gente vai colocar 200. Quase isso. Vamos 220. Quase 250. Ele quase está chegando. 300. 300 passou? Acho que passou, hein? 290. Beleza. Então, tá aqui, né? No pen. E agora, vamos fazer uma marcaçãozinha
da seguinte forma. Quer ver que legal? Ó, vou pressionar Ctrl T. E aí eu vou puxar uma régua aqui, ó, posicionar bem do ladinho do O. Gente, não é que ficou perfeito? Olha, ficou mesmo na linha, hein? Então, show de bola. Então nem precisava da régua. Vou jogar ela fora, ou melhor, vou deixar ela aqui mesmo, porque eu vou fazer os outros, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou copiar essas duas estruturas. Ó. Se eu selecionar os dois juntos, veja só como você não precisa fazer tudo de novo, do zero. Como um já está pronto, eu seguro, arrasto para baixo, coloco aqui assim, ó, né? E aí nesse daqui de baixo, no pen, no gain, desse de baixo aqui, né? Eu vou colocar o outro texto, né? Que é o gain. Legal? Esse aqui já ficou um pouquinho fora, tá vendo? Então esse aqui a gente tem que reduzir o espaçamento. Então eu vou vir aqui, a gente vai ter que colocar 280. 280 não, vou ter que reduzir mais ainda. 270. Quase. Beleza, ó. Legal? Então a gente só colocou essa reguinha para a gente brincar na questão de posicionamento, tá? Beleza, gente? Então assim, bem simples, bem tranquilo. Então eu tenho um texto, né? Em cada um aqui, eu não tem problema, tá? Isso faz parte. Se eu quiser, eu posso unir todos eles, para não ficar com um monte de camada, tá? Poderia ter feito tudo numa caixa de texto, mas para ter mais liberdade, eu preferi trabalhar separado, tá? Para mover todos eles de uma vez, eu posso segurar o Shift aqui, eu pego todas as camadas de uma vez, tá vendo? E aí, claro, é só arrastar eles para cá, ó, vou posicionar, vamos supor, eles aqui assim, ó. Legal? Já está ali no ajuste. E agora que vem o grande finale, né? Que é a questão da gente fazer realmente a transformação ele como máscara. Aí o que eu tenho que fazer? Olha só que legal que eu vou fazer, gente. Eu vou pressionar o Ctrl J, né, para duplicar a camada original, ó, para fazer uma cópia da imagem original, beleza? Vou jogar ela lá em cima, ó, arrasta e põe ela lá na primeira opção. Aí vocês poderiam dizer, ah, mas está cobrindo o texto, você tampou tudo que a gente fez. Calma, olha só o que a gente faz agora, tá? Eu vou pegar agora a ferramenta de máscara e vou aplicar ela da seguinte forma. Eu posso clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Criar Máscara de Corte. Ou, quando eu seguro a tecla Alt e eu paro o mouse aqui, ó, tá vendo que ele fica com esse símbolo? Isso significa que ele vai aplicar a máscara de corte. E olha o que vai acontecer, ó. Automaticamente, ele pegou e colocou o efeito sobre as camadas abaixo aqui, ó. Estão percebendo? Ó? Então, ele entrou ali basicamente dentro do GAN. E aí, por que ele só entrou no GAN e não entrou nos outros? Pelo seguinte, não são camadas separadas? Como são camadas separadas, significa que ele entende que só esse daqui é o texto que está sendo aplicado. Beleza? Olha como é que é importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas camadas, selecionar todas essas camadas de texto e vou mesclar. Botão direito, você encontra essa opção mesclar. Cadê? Ela vai aparecer aqui. Vincular camadas, tá? Ou Ctrl E. Olha só, Ctrl E. Então vamos mesclar aqui todas essas camadas, ó. Não vai mesclar? Então, peraí, vamos tirar aqui, segurar o Alt e tirar. Aqui nós temos os textos, vamos ver se a gente consegue agora fazer a opção para eles mesclarem certinho aqui, ó. Então, todas elas selecionadas, agora foi. Então, Ctrl E, beleza? E agora eu vou com o Alt e vou colocar aqui. Agora foi. Olha aí que legal, beleza? Então, o nosso texto está aplicado, só que aí você poderia falar, ah, Jonas, mas não está dando para ver muito bem ali. Vamos fazer um ajuste então. Igual a gente fez na outra, ó. Seguro o Ctrl e clico na camada GAN aqui, que eu vou até trocar o nome para textos. Nessa camada textos, né, como eu segurei o Ctrl e cliquei, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em FX e vou colocar um traçado. Ele vai dar um traçado interno, porque é a parte interna que está selecionando, correto? Então, olha só, não precisa nem ser tão espesso que nem estava antes, né? Vou colocar aqui um tamanho 7, vou dar um OK e Ctrl D para tirar. Olha lá, só para fazer um pequeno detalhezinho por dentro e já fez o efeito que a gente gostaria. Essa linha guia aqui eu posso arrastar ela para cá e já tira. E aí a gente finaliza. Então, fizemos aí
3 exercícios, né? Fizemos os 2 primeiros com o texto de São Paulo e esse daqui já é o terceiro exercício. Vamos para um quarto rápido exercício para mostrar próximo àquele exemplo que eu acho que é muito legal para vocês fazerem, que é aquele rapaz correndo, né? Vamos lá, vamos para um próximo exercício. Então, arquivo, abrir. Vou abrir a imagem dele aqui, tá? Quando eu abrir a imagem dele, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Na verdade, vamos fazer uma redução do tamanho dessa imagem dele e eu vou criar um fundo aqui. Então, eu vou criar uma camada. Vou vir aqui, ó, criar uma camada. Esta camada eu vou chamar de fundo e vou desbloquear a imagem. Clico aqui e desbloqueio a imagem, né? Vou jogar o fundo para baixo, arrastei para baixo. E tirando a visualização aqui, né, eu enxergo o fundo, que é o fundo transparente. O que eu vou fazer? Então, se eu tirei a visualização, olha só que interessante. Vou pegar a ferramenta pincel e quando eu pressiono, né, o Alt e o Delete, é um atalho para preencher tudo. Então, Alt e Delete preenche tudo, preencheu de branco. Aí agora eu volto a visualizar a nossa imagem, né? Eu vou até colocar o nome aqui, ó, de imagem. E vou reduzir o tamanho dela. Ó. Pressionar Ctrl T, tá? E eu vou reduzir a imagem dela aqui assim e posicionar ela aqui, ó. Beleza? Sem problema. Agora, olha que legal. Então, se eu pegar o pincel novamente, né? Virar ele ali, né? Voltar para o preto. Vou criar uma camada. E essa camada, eu vou fazer uma marcaçãozinha assim, ó. Né? Então, ficou com muita dureza. Vou diminuir a dureza aqui, ó. Né? E eu vou fazer uma marcação assim, ó. Olha que legal. Fique vendo o que vai acontecer, gente. Quando eu pegar agora e jogar essa imagem para cima e segurar o Alt e clicar embaixo, olha que massa. Né? A imagem vai aparecer apenas naqueles locais. Ah, mas por que está aparecendo o preto ali? Por causa da imagem. Como eu reduzi o tamanho dela, ó, mas se eu pressionar o Ctrl T e voltar com a imagem, ó, deixar ela um pouquinho maior, tá aí, ó. Opa, vamos aumentar em cima também. Olha aí que massa, gente. Tá vendo? Então, assim, aqui eu tenho o pincel, fiz só uma brincadeira com o pincel, jogo a imagem para cima numa camada e faço com o Alt este efeito. Então, fica essa brincadeira para vocês trabalharem um pouquinho mais. Não vou mostrar muito, que é para vocês se instigarem aí e pesquisarem. Legal? Bom, vamos voltar agora lá para os slides para a gente complementar o final da nossa aula de hoje. Bom, aqui então no questionário, né, que a gente pode comentar um pouco sobre a aula de hoje, né? Qual foi sua compreensão sobre máscara de camada no Photoshop? Qual tecla é utilizada como atalho para aplicar a máscara? Qual a tecla é utilizada para criar uma seleção no conteúdo da camada? Cuidado para não confundir a 2 com a 3, hein? 4. Cite 3 efeitos que podemos encontrar em opções de mesclagem. A gente usou um, né? Mas tem outros lá. Só a gente abrir a listinha lá que tem outros para você poder citar. 5. Qual ferramenta tem por finalidade selecionar e modificar a posição dos pontos de um objeto? A gente usou para fazer aquela brincadeirinha com o retângulo, lembra? Então, tenta relembrar aí, senão você volta para você anotar, ok? E aí, na parte prática, sem dúvida nenhuma, fica uma dica bem legal. Olha só que interessante, você pegar uma imagem, né, e transformar num cartaz. Você pega a ferramenta texto, escreve embaixo, faz umas marcações ali, né? Olha aí um efeito máscara simples e que fica muito atrativo e fica bem legal. Você pode desenvolver, inclusive, com suas próprias fotos. Tá joia? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? E realmente deixe dicas, sugestões aí, para que a gente possa cada vez mais ir evoluindo na construção dos nossos materiais, tá? Continue acompanhando as aulas, você que é aluno Microcamp, esse recado é para você agora. Continue acompanhando as aulas junto com o seu professor, não falte, porque apesar da nossa situação, o Microcamp não para e tem se adaptado cada vez mais à nossa situação para que o aluno nunca perca a aula, tá ok? Então, fique esperto aí e sempre mande os conteúdos para o seu professor. E claro, né, curta, compartilhe, comente, mande as informações, deixe aí nos comentários, porque isso é importante a gente ter essa troca para saber se vocês estão gostando e eu poder cada vez mais produzir, né,
mais material de apoio para que você realmente se desenvolva. Tá ok? Bom, pessoal, fica aqui meu grande abraço e até a próxima!